Primeiras notícias aqui do Headline News, falando primeiro que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que as Forças Armadas são orientadas a atacar o sistema eleitoral. O Ministério da Defesa rebateu a declaração com uma dura nota. Vamos chamar agora a Paola Cuenca. Bem-vinda, Paola, ao Headline News. Parece que temos mais uma crise à vista, né, Paola? Exatamente, mais uma crise, mais uma continuação da crise que já estava instalada, mais um período de tensão. Já é até difícil definir como que fica essa relação entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo no governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. O fato é que o Ministério da Defesa, por meio do seu líder, o general Paulo Sérgio Nogueira, emitiu uma nota nesse final de semana dizendo que repudia qualquer tipo de insinuação sem provas de que o Exército, as Forças Armadas, estariam recebendo essa orientação para atacar o processo eleitoral. Isso aconteceu por conta de uma fala feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral no início desse ano, antes de passar o comando para Luiz Edson Fachin, a respeito dessa segurança do processo eleitoral. Ele estava participando de um evento promovido por uma instituição de ensino estrangeira, quando falou que desde 1996 não são registradas fraudes nas eleições brasileiras, que as eleições são limpas, são seguras, mas que as Forças Armadas, que inclusive foram convidadas pelo TSE para participar do processo eleitoral, da Comissão de Transparência das Eleições, estariam recebendo orientações para atacar o processo eleitoral e, com isso, fazer com que o processo fique desacreditado. O ministro Luiz Roberto Barroso ainda acrescentou na sua fala que tem a firme expectativa de que as Forças Armadas não se deixem seduzir por esse esforço de jogá-las no universo indesejável para as instituições de Estado, que é o universo da fogueira das paixões políticas. Ele diz que até agora o profissionalismo e o respeito à Constituição tem prevalecido nas Forças Armadas, mas que não se deve passar despercebido que diversos militares profissionais e que têm respeito pela Constituição foram afastados das Forças Armadas. Ele citou, por exemplo, o general Santos Cruz, general Maynard Santa Rosa e o próprio ex-ministro da Defesa, general Fernando Azevedo. E a respeito dessas falas que, então, o atual ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, emitiu uma nota em que ele repudia as falas feitas por Barroso e ainda coloca que afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Ele segue dizendo que, além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. Claro que aí a gente já tem uma tensão estabelecida. E para colocar mais um ponto nessa tensão, hoje de manhã, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em entrevista ao jornal Gaúcha Zero Hora, também falou a respeito desse assunto, dizendo que o ministro Barroso teria se equivocado porque as Forças Armadas não são uma criança para ficar recebendo orientações. Ele disse, abre aspas, a fala do ministro Barroso foi indevida, pois as Forças Armadas não são uma criança para serem orientadas. Em todo esse processo, elas têm se mantido à parte, sem manifestação de seus comandantes ou de seus integrantes. Bom, muito obrigada, Paola, que deve voltar com mais informações de Brasília durante o Headline News ainda. Chegou o momento de análise e opinião aqui no Headline News e para começar essa rodada vamos chamar o nosso analista diretamente do Rio de Janeiro, Roberto Mota, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, Mota. Que situação, hein? Então eu gostaria que você nos falasse o que achou dessa declaração, essa fala do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em relação às Forças Armadas e também o posicionamento do Ministério da Defesa, que rebateu e disse que essa fala, essa declaração de Barroso foi irresponsável. Você concorda? Você falaria também em irresponsabilidade por parte do magistrado? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, audiência da Jovem Pan. Pois é, Daniel, mais uma situação complicada aqui. O ministro tem total liberdade de expressão, como a gente sempre defende aqui, né? A opinião é livre. Entretanto, por ser uma autoridade, as suas palavras têm um peso especial, especialmente palavras ditas em um evento de uma instituição estrangeira. Da mesma forma que ele deu essas declarações, é possível alguém dizer, por exemplo, que o juiz só se manifesta nos autos. Outro fator complicador é que os ministros do STF também dirigem o Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão diferente, né? A nossa justiça eleitoral, ela é quase que uma mistura de judiciário com executivo, porque ela regula, opera, fiscaliza e julga as eleições, que são a espinha dorsal da democracia.
E agora a Justiça Eleitoral se atribuiu mais uma missão, que é o combate à desinformação. Então, é preciso sobriedade, é preciso ter cuidado, é preciso que a gente lembre que estamos numa democracia republicana, onde o equilíbrio dos poderes é essencial. É preciso a gente ter cuidado para que não se instaure o governo dos não eleitos. E aí, nesse sentido, a nota do Ministério da Defesa foi bem apropriada. Vamos chamar também para essa conversa o nosso comentarista Diogo Schelp. Schelp, gostaria da sua opinião, do seu comentário aí, como você viu essa fala do ministro Barroso em relação às Forças Armadas, que elas estão sendo orientadas a atacar o nosso processo eleitoral brasileiro? Boa tarde a todos. Pois é, eu concordo que foi inadequada a fala de Barroso no contexto em que ela foi dada. A gente vê muitos ministros do STF participando de eventos com muita frequência, entrevistas, manifestando opinião, muitas vezes opinião política, falando coisas às vezes fora de contexto, sem uma explicação mais aprofundada que permita entender melhor a que exatamente eles estão se referindo, e isso pode dar margem então a interpretações equivocadas ou a interpretações corretas que têm um peso muito maior, justamente por ser uma fala de um ministro do STF. Já que depois, em última instância, esse ministro vai votar, né, em julgamentos importantes para o destino do país. Então, de fato, foi uma fala infeliz, ainda mais nesse momento em que, há menos de uma semana da condenação do deputado federal Daniel Silveira, o que já criou ali um momento de tensão do STF com o Congresso e com o Poder Executivo, né? Porque logo depois veio o indulto do presidente ao deputado. Por outro lado, a nota do Ministério da Defesa também sobe o tom sem necessidade, fala em ofensa grave, quando na verdade Barroso, ele não exatamente disse que as Forças Armadas acataram esses esforços de interferência para que ela se envolvesse nesse processo de descredibilizar as urnas eletrônicas. O que Barroso disse é que existe esse esforço, existe uma orientação, uma tentativa de levar as Forças Armadas a fazer isso, mas na mesma fala ele também fez elogios às Forças Armadas. Então, caberia muito mais uma nota em que o Ministério da Defesa dissesse e que isso não é verdade, negasse que houvesse orientações desse tipo, do que elevar o tom e falar em ofensa grave. Só interessa ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive do ponto de vista eleitoral, aumentar e elevar o tom desse embate com o STF.